Graça e paz, irmãos e irmãs. Essa noite maravilhosa, e não poderia ser diferente, porque na presença do nosso Deus há delícias perpetuamente. A vida é muito boa, a relação familiar é deliciosa. Por mais problemática que seja a nossa família, nós a amamos e defendemos. Por mais desafios que encontramos no trabalho, nós gostamos do nosso trabalho. Por mais lutas do nosso dia a dia, nós gostamos de viver. Diante de todos os sofrimentos, adversidades, a vida ainda é um grande presente e nós a vemos dessa forma. Porém, quando se fala de estar na presença do Deus da vida, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para dedicar a Ele toda a nossa gratidão, todo o nosso júbilo, a alegria da alma, é realmente um momento ímpar e nada se compara ao estar na presença de Deus para cultuá-lo. Daí nós entendemos bem quando o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa alegria é o que nos moveu para cá. Essa alegria é que nos dirige em adoração a Deus até o exato momento. E é a mesma alegria do Espírito que nos capacita para ouvirmos a sua voz, para entendermos a sua palavra e para praticarmos a santa verdade para o louvor da glória do Pai. Então, que o Senhor, em toda a sua grandeza, bondade, companhia verdadeira, possa tratar aos nossos corações, por meio da sua palavra e do seu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 15. E no momento em que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se levantar na presença do Senhor. Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 15. E nós faremos a leitura alternada da palavra do Senhor com muito temor, tremor, consciência e atenção. Ela é viva, ela é poderosa para falar às nossas almas simplesmente pela sua leitura. José dá-se conhecer aos seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam diante dele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por haverdes me vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, fazei subir o meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito.
Desce a mim, não demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazei descer meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou com eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Obrigado, Pai, pela tua palavra, profundamente instrutiva para a nossa alma, totalmente poderosa, para que, se a fechássemos agora e voltássemos aos nossos lares, ela falaria aos nossos corações. Porém, cremos na sua voz, por meio de servos e servas, que, conduzidos por ti, têm nos ensinado a palavra santa. Então, nesse momento, ó Deus, que o teu Espírito, agindo por meio da minha vida, me esvaziando de mim mesmo, em primeiro lugar, e preenchendo todas as lacunas, fale ao seu povo. Queremos ouvir apenas a sua voz. Cale o nosso coração, cale as nossas preocupações e leve cativo ao Senhor todo o nosso pensamento. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. A história de José é muito intrigante, porque nos revela a profundidade da graça diante do pecado, da ingratidão, da infidelidade do homem. Uma das grandes inquietações da humanidade é exatamente o sofrimento. Qual a origem do sofrimento? Uma questão filosófica e ainda não respondida, principalmente para aqueles que se distanciam de Deus. O sofrimento é aquilo que faz muitos corações tremerem diante da sua possibilidade e muitos outros ficarem sem respostas. Por que eu estou sofrendo? Eu não mereço isso. E o senso da nossa justiça, nesses momentos de inquietações diante do sofrimento, é o que fala mais alto. Qual o motivo do meu sofrimento? Por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para receber isso sobre a minha vida? José, então, traz essa história tão profunda, tão maravilhosa. De um lado, a injustiça dos irmãos, e do outro lado, a providência divina, mostrando que para cada ação pecaminosa do homem, cada demonstração de falta de amor, de falta de fé, de falta do temor a Deus, há um derramar abundante da graça, transformadora, renovadora e que recupera-nos diante da grandeza de Deus. O capítulo 37 de Gênesis, nós já percebemos algo interessante. Havia um amor distintivo de Jacó para com José. José foi o filho da velhice. Ele havia mandado fazer uma vestimenta diferenciada. Os irmãos já acharam aquilo insuportável. E como se não bastasse essa demonstração, José teve 2 sonhos bem problemáticos. E que talvez fossem problemáticos também na nossa família. Como você reagiria se um dos seus irmãos chegasse para você
e contasse sonhos semelhantes aos sonhos de José. Não é verdade? Nos dois sonhos, ele se destacava como senhor dos seus irmãos. E tudo isso fez com que os irmãos o odiassem cada vez mais. Intentaram contra a vida dele. E aí um dos irmãos disse: não, nós não podemos ter o sangue do nosso irmão nas nossas mãos. Vamos vendê-lo. E venderam-no para uma caravana de comerciantes do deserto, que estavam em direção ao Egito. E levaram José para o Egito. Capítulo 39. O comandante da guarda de Faraó comprou José. Poderia ser qualquer um. Antes do Egito, eles pararam em outras localidades. José poderia ser vendido em qualquer outro lugar, para qualquer outra pessoa. Mas não. Foi o comandante da guarda de Faraó. José se destacou ali dentro. No capítulo 39 você vai ler: e Deus era com José. Lembrem-se disso. O destaque foi tão grande que o comandante da guarda de Faraó colocou José para ser o administrador de tudo que ele possuía. Como o pastor disse hoje, quanto mais nós buscamos a vontade de Deus, a presença de Deus, mais as tentações vêm sobre nós com toda a força possível. A mulher do comandante da guarda de Faraó deu em cima dele e criou uma grande mentira de que ele tentou abusá-la na ausência do comandante da guarda de Faraó. José foi preso com os presos do rei. Ele poderia ter sido preso com os presos comuns. Haviam algumas modalidades de prisões. A mais especial foi aquela em que guardavam-se, em que prendiam-se os presos do rei. Ali ele ficou, e o carcereiro, olhando para a atividade de José, e novamente você vai ler: e Deus era com José. Colocou José para administrar o cárcere. Olha que situação inusitada. De repente, dois homens chegaram: o copeiro e o padeiro de Faraó. Eles fizeram algo errado. O rei ficou muito bravo e a pena foi: levem-nos para a masmorra. Encontraram com José, que administrava, e o carcereiro colocou os dois sob os cuidados de José. Providência divina. Os dois tiveram sonhos. Contaram para José, porque José percebeu que eles estavam atordoados, preocupados, atormentados com aqueles sonhos. E para o padeiro ele falou: olha, o rei vai dar a pena capital para você. Você será enforcado. E o sonho do copeiro teve como interpretação: você será restituído ao seu ofício. Aí você vai para o capítulo 41. 2 anos depois disso, Faraó teve 2 sonhos intrigantes. Chamou os magos, os sábios do Egito, ninguém podia dar resposta. Aí o copeiro se lembrou de José, 2 anos depois, e disse a Faraó: olha, Faraó, ninguém te deu resposta, mas quando o padeiro e eu estávamos lá na prisão, nós tivemos uns sonhos estranhos, contamos para ele, ele interpretou, e o padeiro foi enforcado. E eu fui restituído à minha função. Imediatamente Faraó disse: traga ele para cá. Contou os sonhos para José. José falou para ele: olha, significa isso. Vai haver 7 anos de muita fartura, de um ótimo plantio, porém seguidos de 7 anos de escassez e de grande fome, no Egito e em toda a vizinhança.
Mas não parou por aí. Além de interpretar os sonhos, ele deu uma orientação a Faraó. Eu digo para você que você deve investir nesses 7 anos de bonança, de fartura, e criar grandes armazéns para que você possa guardar toda a comida, para que nos 7 anos de fome o Egito tenha o que comer e tenha o que vender para quem precisar. Imediatamente Faraó disse: há alguém tão sábio quanto esse filho de Deus? E a história continua. Faraó coloca ele como o 2º homem no Egito. Falou para ele: olha, eu te coloco como o homem mais poderoso. Sobre você apenas estará o meu trono. E ele governou aquele povo. Capítulo 42, o encontro dos irmãos. O pai disse para ele: está todo mundo indo ao Egito. Vocês têm que ir ao Egito também para comprar alimentos. Eles foram. José reconheceu imediatamente que eram eles. Capítulo 43, eles voltam ao Egito novamente para comprar mais alimentos. E o capítulo 45 é o momento em que eles voltam pela 3ª vez e José se revela para ele. E aí nós vemos um Deus que intervém na nossa história. Um Deus que age poderosamente nas nossas vidas, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas perseguições, diante das nossas perdas, diante de tudo aquilo que tenta tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Deus intervém de forma tão poderosa, tão real, tão maravilhosa e revela que Ele está no controle de todas as coisas. A propósito, uma indicação de leitura muito importante para todos os crentes, Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. Um livro maravilhoso, de leitura dinâmica, rápida, mas que de forma tão profunda ele mostra um Deus tão poderoso, com um poder inimaginável, mas que faz a humanidade experimentar o seu poder de forma tão profunda que ela é transformada por ele. O Deus que intervém na nossa história é o Deus que, primeiramente, revela a sua providência. Olhem para a palavra do Senhor e acompanhem a leitura do versículo 4 ao versículo 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Disse José a seus: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. A propósito, a providência de Deus é uma das nossas doutrinas. E se você ainda não a conheceu, ou se precisa ter a memória renovada, eu te convido a voltar a ler sobre as nossas doutrinas reformadas. Entre elas, a providência divina. O que é a providência de Deus? É a ação poderosa e transformadora de Deus em condições e situações improváveis aos nossos olhos. E é isso que nós percebemos. Vocês viram que por 3 vezes, nos versículos 5, 7 e 8, José afirmou:
não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me trouxe. Que coisa maravilhosa. E aí já fica para nós um parêntese muito importante. O tema desse bimestre tem sido o Deus que envia, né? O Deus missionário. E a percepção de José não é diferente. Porque todos aqueles que são enviados por Deus a uma determinada situação ou condição, eles são capacitados para transformar aquele momento ou aquele povo. Não há um lugar na face da terra em que o homem ou a mulher de Deus estando, não haja a transformação do Espírito Santo. A história de José nos revela então que quando Deus nos envia para a obra, nos envia para a propagação do reino, nos envia para fazê-lo conhecido, Ele nos dá condições suficientes para que a sua glória seja vista e experimentada. Quanto ao texto, percebam algo maravilhoso quanto à providência de Deus. No versículo 4, José não nega a ação pecaminosa dos irmãos. O que José disse? Vocês me venderam. Disso eu não esqueci. Ele foi vendido. Mas aí entra a providência de Deus de uma forma que só Ele conhece e só Ele entende, de usar as nossas ações para um fim santificado. Fez isso com o faraó quando endureceu o coração dele. Dá para explicar? Se nós pudéssemos explicar a Deus, ele não seria Deus. Isso é a providência divina. Mas ao mesmo tempo que ele mostra o pecado dos irmãos, a maldade do coração dos irmãos, a força motriz da inveja no coração dos irmãos, ele revela também a graça de Deus no versículo 4. Vejam o final do versículo 4. Agora chegai-vos a mim, e eles se chegaram a ele. Quando nós estamos magoados com alguém, a última coisa que a gente quer é fazer o convite. Venha para perto de mim. Perceberam que falta muito para as nossas vidas? Quando nós estamos magoados com alguém, nós queremos essa pessoa o mais distante possível. E alimentamos no coração, e aí é uma disposição nossa, essa alimentação, alimentamos no coração uma raiva, um ódio, que cresce cada vez mais por aquela pessoa. A graça é diferente. Porque a graça nos aproxima. É isso que Paulo fala em Efésios. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos por natureza inimigos de Deus. Essa era a nossa condição. Mas ele fala, mas Deus derramou sobre nós a sua graça e pela graça somos salvos e isso não vem de vós, vem de Deus. Aqueles que são alvos da graça, aqueles que vivem pela graça, aqueles que foram objeto da graça abundante de Deus e foram aproximados de Deus, perdoados dos seus pecados, aqueles que tiveram a dívida cancelada pela graça divina, são capacitados por Deus a chamarem para estar próximos também os seus inimigos. Se aproximem de mim. Mas quando se trata da providência de Deus, nós percebemos algo maravilhoso ainda, que revela de forma tão profunda que Deus sempre estará agindo em favor do seu povo. Não há nada que aconteça na vida do seu povo que é estranho ao domínio de Deus, que é alheio ao domínio de Deus.
Tudo Deus opera de forma eficaz, poderosa e grandemente na vida do seu povo. É na nossa fraqueza, é na nossa fé muitas vezes débil, é na nossa prática quase constante da ingratidão, é na nossa tentativa de emancipação e de muitas outras condições e realidades da natureza humana que Deus mostra o seu cuidado. Daí nós podemos entender um pouco melhor a verdade sagrada registrada em Romanos 8, 28. Vocês lembram de cor. O que está lá em Romanos 8, 28? Sabemos que todas as coisas, vamos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aos quais Deus deu a conhecer a sua vontade. Não se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Você pode estar passando por um momento difícil, pode estar sendo injustiçado, pode estar passando por um desafio de saúde, pode estar com a sua fé abalada, e isso acontece com todos nós, mas Deus continua no controle de todas as coisas. O mal que intentam contra o povo de Deus, Deus transforma em bem. Daniel experimentou isso na carne. E no final de todo o processo de desafio, o rei chegou na tampa, mandou abrir a cova e disse: Daniel, filho do Deus vivo, é pela bondade do seu Deus que você ainda está vivo? Qual foi a resposta dele? Sim, meu rei, eu não pequei contra ti e nem contra o meu Deus. É por isso que a expressão bíblica, poética do Antigo Testamento diz o seguinte: porque nenhum encantamento, nenhuma maldade, nenhuma maldição tem poder sobre o povo de Deus. É Deus quem cuida da gente. Segunda verdade, quando Deus intervém na nossa história, Ele revela a sua fidelidade. E aí eu peço a gentileza da leitura da igreja. Leiam o versículo 9. Amém. Deus me pôs como? Vamos, gente, o que ele colocou aí? De toda a terra do Egito. Deus é fiel em todas as suas palavras. Abra sua Bíblia, sem desmarcar o texto básico, no capítulo 37, por gentileza. O sonho de José não foi sonho de barriga cheia. Às vezes nós temos o sonho de barriga cheia. Em Minas fala muito disso, Jessé. Quando come muito e tem aqueles sonhos, né? De José não. Nem o sonho de pessoa perturbada, não. O sonho de José foi uma revelação divina. Foi Deus falando com ele, como Deus fala conosco. Agora vejam aí então, capítulo 37, do versículo 5 ao 11, com leitura alternada. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam diante do meu.
teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. 2 sonhos. O primeiro virou motivo de zombaria. Isso não acontece conosco? O que Deus nos promete, tem pessoas que ouvem e riem de nós. Ah, isso não vai acontecer. Imagina, isso não acontece mais. Você está delirando. Tem sonhos que a gente fica até com medo de contar para algumas pessoas, porque vira um motivo de brincadeira. Foi isso que aconteceu. O primeiro sonho no qual ele viu os feixes que representavam os irmãos se inclinando para o feixe dele, que representava ele. Os irmãos disseram: ah, só faltava essa. Você é o mais amado do nosso Pai e agora vai ser o nosso Senhor também. Ah, você vai mandar na gente. Foi essa a zombaria. O segundo sonho, o pai interveio e disse o quê? Ô José, parar com isso. Que sonho é esse? Por acaso você vai mandar na gente agora? Mas quando Deus promete, mesmo que os da nossa casa tentem nos confundir, Deus cumprirá toda a sua promessa. E você não pode perder isso de vista. Deus não falha. Deus não erra. Deus não alimenta promessas que não podem ser cumpridas. Nós fazemos isso. Nós somos falhos, nós nos esquecemos, nós não cumprimos, nós prometemos sem avaliar a gravidade da promessa. Deus não. E aí você entende um pouco melhor uma expressão dos lábios de um profeta louco que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão. Balaque o contratou, e aí ele, depois de um tempo de conversa, em ajeitar as coisas, ele perguntou para Balaão: então, e o que Deus disse? E aí Balaão, com aquela boca toda atrapalhada de um homem tolo, que a mula teve que falar com ele, fala assim: a voz do Senhor disse que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, ele não cumprirá? Tendo ele falado, ele não realizará? Essas foram as palavras. Esse é o Deus que nós servimos. Quando Deus intervém na nossa história, Ele revela de forma tão poderosa a sua fidelidade. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Uma das maiores infelicidades do homem é não confiar em Deus. É não acreditar no poder de Deus, nas promessas de Deus. Ariano Suassuna, numa entrevista, ele foi questionado a respeito da crença em Deus. Porque para muitos é impossível um filósofo, um pensador, caminhar de mãos dadas com a fé. E aí Ariano Suassuna respondeu para quem perguntou a respeito da sua fé em Deus: mas como que eu não creria? E aí eu vou falar as palavras dele agora para que você ouça. Eu não conseguiria viver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou a vida não tem nenhum sentido. Para nós bastaria a morte. Essa é a grande verdade. A felicidade do povo de Deus é que nós temos em quem confiar. As tribulações vêm, as doenças vêm, desemprego aparece, crise familiar aparece,
Acontece conosco tudo que acontece com qualquer um outro ser humano. A grande diferença é que nós temos o socorro bem presente nas nossas tribulações. E, finalmente, o Deus que intervém revela a sua restauração. Versículos 14 e 15. Leiam, por favor. Amém. Que cena maravilhosa. Eles ficaram aproximadamente 27 anos separados. Aproximadamente. O que você iria nutrir no seu coração na condição de José pelos seus irmãos? Jogado numa cisterna, queriam me matar, me pouparam a vida, me venderam para os mercadores do deserto, fui parar no Egito. Do Egito, quando a coisa começou a melhorar, me prenderam, caluniaram, fiquei na prisão. Depois de 2 anos na prisão, alguém se lembrou de mim. O que você faria no lugar dele? No momento em que você encontrasse quem te fez um mal tão grande. Quando nós compreendemos que o mal que fazem para nós, Deus transforma em bem, nós estamos dispostos a perdoar. Deus restaurou aquela família. E talvez isso é a maior bênção dessa história. A provisão de Deus, Deus sempre fez. No Antigo Testamento tem vários relatos da providência divina. O povo no deserto foi alimentado pelo maná, pelas codornas. São vários relatos do Antigo Testamento que mostram isso. No Novo Testamento, o próprio Deus transformou pães, multiplicou pães e peixes. A providência sempre houve, a providência acontece na sua casa. Quem aqui não reconhece a providência de Deus na sua mesa, na sua despensa? Quem aqui senta para se alimentar e não consegue ver Deus presente na mesa da providência dele? Isso acontece. Agora a história revela algo maravilhoso, a restauração de Deus de uma família, o perdão instalado, a cura de corações magoados, feridos pelo pecado. Não há condição, não há situação tão terrível que Deus não possa restaurar. Restaura sentimentos, restaura fé. Às vezes a fé está tão abalada, tão fria. Ele restaura a alegria, e uma alegria da alma não é uma alegria circunstancial, ou superficial, ou condicional, é a alegria da alma. Ele restaura relacionamentos de irmãos, de pais e filhos, de filhos e pais, restaura casamentos. A humanidade diz que não, que quando não dá mais, cada um vai para o seu lado. Mas Deus diz o contrário. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós vemos, pensamos e pedimos. Ele restaura. Então não há condição, não há situação tão problemática que Deus não possa agir como restaurador das nossas vidas. E é isso que nós devemos trazer para nós. É nisso que eu preciso confiar. A verdade do Salmo 113 é um eco para as nossas almas. Abra a sua Bíblia no Salmo 113. Olha que texto maravilhoso. Salmo 113, versículo 5 ao 9.
Vamos ler o Salmo 13 inteiro, porque não dá para escolher qual é o versículo mais impactante. Salmo 113, leitura alternada, com ênfase dos versículos 5 a 9. Versículo 1, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Olha o Deus que restaura. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse Deus está conosco. Agora lembra da ênfase que eu falei para vocês lá no começo? Da repetição, e Deus era com José? Agora aplica isso para a sua vida. E Deus é com a Débora, Deus é com o Sérgio, Deus é com o Ides, Deus é com o Renato, com a Mônica, Deus é com o José Domingos. Aplica isso na sua vida. Se Deus é contigo, Deus está na sua história. Se Deus está na sua história, Ele continuará revelando a sua providência. Ele cuida de todas as coisas. Segundo, se Deus é contigo, Ele continuará revelando a sua fidelidade. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Terceiro, se Deus é contigo, Deus continuará restaurando a sua história. Então que Deus te abençoe, te fortaleça, aplicando a sua palavra em nome de Jesus. Obrigado a Deus pela sua palavra viva e eficaz, inerrante, totalmente e profundamente inspirada e expirada por ti. Saímos daqui com a sua voz nas nossas almas e partiremos para a semana movidos na direção da sua voz. Obrigado pela intervenção do Senhor na nossa história. Nós não teríamos nenhum sentido para a existência se a sua fidelidade, se a sua providência e se a restauração do Senhor não estivessem nas nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor?